fazer um comentário aqui, ponto a ponto, de algumas situações que eu destaquei, e vou receber também, já informo antecipadamente, vou receber aí a ata do Conselho para tomar as providências devidas em relação a tudo aquilo que foi falado lá com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Então, só apontando uma coisa para deixar bem claro em relação a essa situação do saneamento, que foi posta pelo Moacir, em nenhum momento eu falei sobre a cidade tabela, em nenhum momento eu rotulei e adjetivei a nossa cidade, embora tenha por ela inúmeros adjetivos. Eu pontuei de forma clara as informações de saneamento que são passadas pela Sabesp. Nós não temos aqui um sistema municipal de saneamento básico, como muitas cidades têm, nós temos um sistema estadual pela Sabesp, e eu pontuei aqui dados da Sabesp. É importante destacar isso e solidarizar o desafio. O mesmo falou que o saneamento básico de Santos era 99,7. Esqueceu da Zona Noroeste. É isso que ele está se explicando. Em relação à denúncia que foi feita, eu acho que o que a mesa fez é importante para poder dar mais peso e vir uma denúncia que é importante, e eu já, de uma forma aqui bem prática, recebi, já estou ciente dela, mas acho importante passar pela mesa do Conselho, que ela vem balizada também pelo Conselho, muito embora eu já verifiquei ali que foi feita em um órgão próprio do governo federal. Mas é importante também vir contextualizada aqui pelo Conselho. A situação que o Luciano falou a respeito da policlínica lá na Caneleira e todo aquele contexto que envolve a situação do dentista, que só tem um dentista lá para poder atender. Luciano, eu estou visitando, eu fiz um calendário de visitas em todas as policlínicas, em todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. E eu pretendo finalizar isso no próximo mês. São inúmeras unidades, alguns aqui que têm relação com unidades já podem testemunhar. Ontem eu tive lá, a dona Cida esteve lá comigo no Morro do São Bento. E a minha linha de trabalho é de manhã na rua, à tarde na secretaria. Então, todos os dias pela manhã, eu estarei nas ruas, percorrendo as unidades e verificando lá os problemas que as unidades apresentam. Tem problemas novos, tem problemas antigos, e a gente vai, eu com os meus próprios olhos, vou lá tentar identificá-los e conseguir agir dentro da secretaria, certo das dificuldades que a gente tem. Eu não tenho uma varinha mágica, eu não tenho aqui e nem vou me comprometer a resolver todos os problemas, mas vou me comprometer sim com muito trabalho a analisar de perto, que é a responsabilidade do secretário, analisar no local os problemas que a sociedade tem apontado. Você pontuou a situação do CAPS, lá do psicólogo, eu vou fazer uma fala aqui, e todos aqueles que pontuaram as falas relativas ao CAPS, salvo a última fala agora da Paula, que eu quero fazer uma fala apartada, mas nós estamos fazendo uma reestruturação em relação a toda a diretoria de saúde mental da Secretaria. Então, a gente vai reestruturar primeiro a parte administrativa, todo o departamento, para depois atacar o problema na ponta. Então, eu quero aqui assumir o compromisso. Bom, já fizeram uma boa coisa. Deram um pé na bunda do Ticanori, que estava avacalhando os CAPs aqui em Santos. Tem pessoas aí, servidores aqui, que foram citados nominalmente, por isso eu estou pontuando. Tanto da parte administrativa quanto da parte de infraestrutura, a gente vai fazer uma reestruturação específica em relação a isso e também melhorar a comunicação interna. Nós precisamos ter o CAPS falando com a atenção primária, nós precisamos ter o CAPS falando com todos os departamentos da Secretaria. E muitas vezes, por ele estar deslocado como um departamento, parece que ele não tem diálogo ali com os contratos de gestão, com as unidades de pronto atendimento. Parece que isso aí já foi uma ideia do Ticanori para estar esvaziando o CAPS e fechando aos poucos. Mas vamos lá. Vamos falar do Cícero em relação, no mesmo sentido, em relação à poli lá da Piratininga, da Areia Branca, situações que envolvem o ar-condicionado. Isso aí eu coloco no rótulo geral dentro dessas visitas que eu vou fazer, mas eu destaco o problema que a gente enfrenta com o ar-condicionado, que é algo para ser superado do ponto de vista administrativo. Eu não posso, a gente não pode criar aqui 2 equipamentos de saúde. Um equipamento de saúde onde as coisas se resolvem e um equipamento de saúde que a gente esbarra na burocracia. E eu vou citar um exemplo. Fiz uma visita na UPA da Zona Leste e eu percebi que a UPA estava com problema em um dos aparelhos de ar-condicionado da recepção. Porém, nos primeiros dias do ano, quando eu estive lá, a gente tinha uma temperatura um pouco mais amena. E com isso, os 2 aparelhos de ar-condicionado estavam lá a contento, atendendo a comunidade. Recentemente, a temperatura elevou. E com isso, o ar-condicionado fez falta. Prontamente, quando percebi isso, eu cobrei a unidade
no sentido de uma resolução. E o problema, segundo... Ar-condicionado em unidade de saúde é equipamento essencial. O não uso dele prolifera bactérias, infecção. Que a gente tem nas unidades de atenção primária. O que a gente precisa estabelecer não é criar contrato de gestão para tudo. E aí a minha ficha corrida talvez testemunhe isso, não são 5 anos nem 10 anos, são 20 anos. Eu defendo o servidor público e acho fundamental que o serviço seja prestado pelo servidor público. Agora, a gente precisa, de alguma forma, criar mecanismos para superar isso. As unidades de saúde, de uma maneira geral, têm reportado os problemas com o ar-condicionado. Eu já apurei a situação do contrato, a gente tem contrato para aquisição e para instalação, uma operação casada, porque a evolução do sistema de ar-condicionado, ela fez com que a gente tivesse uma separação do serviço, então a gente precisa comprar e a gente precisa instalar. E agora a gente tem isso de uma forma resolutiva. Porém, quem lembrar o advento dos ar-condicionados modelo split, que é esse que a gente tem aí, ele é algo que, no serviço público, pelo menos, e eu já estava nele, ele chegou a cerca de 10 anos, 12 anos, 13 anos. O que tem acontecido em muitas unidades? O split antigo está quebrando, por força do tempo de uso, ele está sendo condenado, e a gente está adquirindo novos equipamentos. Só que, pasmem, a gente precisa agora contratar a remoção desse antigo aparelho. Então, eu tenho feito direto, e aí é onde eu falo de inovação, eu tenho feito uma gestão, ontem eu identifiquei isso lá na Policlínica do Morro do São Bento. Eu tenho feito uma gestão com o secretário das subprefeituras, para que ele nos ajude a remover esses aparelhos, porque eu não consigo fazer mais um contrato para remover o aparelho, para depois instalar o aparelho. Então, são situações que são postas, e no serviço público a gente, infelizmente, se depara com a legislação que acaba travando os processos para poder ter efetividade de resolução. Mas muitos dos problemas que estão sendo apontados em algumas unidades, a gente já tem os aparelhos adquiridos e dentro das próprias unidades, como é o caso, exemplificando da Policlínica do Morro do São Bento, que a gente precisa agora retirar aqueles que estão lá e colocar os outros. Mas eu estou atento em relação a isso. O Cícero falou de um ponto fundamental também. E eu quero, para não ressaltar aqui muitos pontos da gestão, eu vou focar em 3. Eu falei a respeito do CAPES, eu vou falar o segundo agora. O Cícero comentou a respeito da manutenção com eficiência. A gente precisa, de alguma forma, e eu quero melhorar, como eu falei no início, a gestão interna da Secretaria. A gente precisa melhorar o nosso departamento, a nossa coordenadoria de infraestrutura. Então, hoje, a coordenadoria de infraestrutura ela faz parte do DEAFIN, que é o coração da Secretaria, que a diretora Alexandra, que está aqui, é assolada por inúmeros problemas e prazos